se te ver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Deus seja louvado por essa noite fria, mas estamos na presença do Senhor e seremos aquecidos pela presença de Jesus aqui, do Espírito Santo, falando através da palavra, através dos louvores, com a participação dos jovens aqui cantando esse louvor. Nós damos a abertura ao 14º encontro do Grupo Aliança, grupo de casais do templo sede da nossa Igreja Assembleia de Deus de Camboriú. Aproveitando a oportunidade, eu peço a todos para estarem em pé para uma leitura da palavra e em seguida uma oração, e depois vamos passar a direção do culto ao líder do departamento, pastor Raimundo Nonato. Os irmãos podem abrir a Bíblia no livro de Salmos, de número 127. A leitura que quero fazer com a igreja, enquanto os irmãos localizam o texto sagrado, justificamos aqui a ausência do nosso pastor presidente, pastor Reuel Abreu Bernardino, que ontem
foi submetido a uma cirurgia, mas graças a Deus, em resposta às orações da igreja, de todo o Brasil que orou por ele, Deus usou as mãos dos médicos e o pastor Reuel passou bem na cirurgia, está em casa se recuperando, graças a Jesus. Nossa gratidão aos irmãos que oraram. O pastor Reuel deve estar acompanhando a transmissão desse lindo trabalho que inicia na noite de hoje. A ele, a nossa saudação, a sua esposa, irmã Giane e toda a família Bernardino. Graças a Deus. Pastor Silas também pediu para justificar, ele tinha um compromisso na noite de hoje. Pastor Silvio Cardoso Júnior, da mesma forma. Amém, irmãos? Salmos 127, assim diz o texto sagrado: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Glória a Deus. Deus seja louvado pela sua palavra. Deus seja louvado pelo grupo Aliança. Cada casal, cada família que se reúne aqui para adorar ao nome do Senhor, juntamente com toda a igreja aqui de Camboriú. Levanta a sua mão direita comigo, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer o privilégio de estar na casa de Deus, de termos família, de termos comunhão e de ter esse encontro para recebermos mais de Deus. Aleluia. Senhor Jesus, a tua igreja se reúne, nós nos reunimos aqui no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Que esse encontro, Senhor, seja abençoado pela manifestação do teu Espírito Santo. Que a palavra que será ministrada aqui, dirigida às famílias, aos casais, seja, meu Deus, de alimento para a alma, para o espírito, para o corpo. Que possamos ser edificados pela tua palavra, que os hinos que foram entoados aqui sejam para a glória e louvor do teu santo nome. Dirige esta reunião, dirige este encontro, cada detalhe, tudo que for falado, meu Deus, nesse altar, seja para a glória e louvor do teu nome. Nós te louvamos por cada família, por cada casal, seja aqui no templo ou que estão acompanhando através do rádio, da internet. Que as famílias sejam abençoadas pela tua presença, meu Deus, nesse trabalho. Restaura cada vida, cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, nós invocamos a tua presença, nós invocamos a presença do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Em pé. Vamos receber pastor Raimundo Nonato, líder do departamento, que terá total liberdade para dirigir os trabalhos desse lindo encontro, 14º encontro de casais da nossa igreja. Pastor Nonato. A paz do Senhor, meus irmãos. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos vieram adorar o Senhor? Aleluia. Podeis assentar. Eu quero deixar bem claro para você que Deus tem uma palavra diretiva ao seu coração. Abra seu coração e diga assim: Senhor, fala, porque o teu servo tem disposição para ouvir a tua voz. Aleluia. Eu quero convidar o presbítero Adão e a irmã Cássia, que são os líderes do campo,
para sentar aqui no púlpito conosco. E nós queremos convidar o Gesiel, a irmã Jusilene, o Edson e a irmã Noemi para vir e louvar o nome do Senhor com os hinos da nossa harpa. Em seguida, o presbítero Wolf e irmã Gisele vão estar fazendo uma leitura da palavra de Deus, orando com a igreja. Aleluia. Felizes por mais um congresso do Grupo Aliança. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor então com o hino de número 273. Mas que na luz só a ti recorrerei. Só a ti, meu bom Jesus, e socorro acharei. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Quando lutas, penas, dor, neste mundo encontrar, eu te buscarei, Senhor, e virás me consolar. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Quando grande tentador a minha alma combater, pela graça do Senhor, todo mal hei de vencer. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só a ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Forte lutas eu terei neste mundo enganador, mas socorro eu acharei em ti sempre, ó Senhor. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Oh, maravilha! Glória a Deus. Só no Senhor nós podemos encontrar a solução, né? Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, ó Salvador, um refúgio encontrarei. Amém? Na continuação ainda, 467 da nossa harpa cristã. E você também que está nos acompanhando através do rádio, da internet, pode abrir a sua harpa até mesmo na sua casa e acompanhe conosco ao vivo, desde Camboriú para todo o Brasil, o 14º, né, Congresso de Casais Grupo Aliança da cidade de Camboriú. 467.
Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando perdes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. A igreja pode se colocar de pé, nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Presbítero. Vamos ouvir a igreja agora cantando o coro, vamos lá? Solta o cabo da nau, Toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Maravilha. Presbítero Wolf e a Gisele então fazendo a leitura e também uma oração. Queremos cumprimentar a igreja do Senhor com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, porque Deus está neste lugar, já podemos sentir a sua presença através dos louvores que foram entoados o seu nome. Tenho certeza que Deus tem algo especial para cada um de nós que estamos aqui, para você que também faz parte dessa família do Senhor. Convido-vos a abrir a vossa Bíblia em Colossenses, capítulo 4 e versículo 6, Colossenses 4 e 6, louvado seja o nome do Senhor, aleluias. A palavra do Senhor nos diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais que vos convém responder a cada um. E o tema do nosso congresso, a minha esposa Gisele
vai estar aqui falando para os irmãos. Os desafios da comunicação familiar na pós-modernidade. Vamos repetir, irmãos, juntos. Eu vou falar e vocês repetem, casais, aí, para nós ir memorizando, né? Porque a palavra do Senhor vai tocar em nossos corações através desse tema. Os desafios da comunicação familiar na pós-modernidade. Amém? Deus que abençoe a continuação deste culto. Tem que orar, né? Então vamos orar, é verdade. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Você que está com a sua esposa, abraça ela, abraça a sua esposa aí e peça para que Deus venha tocar em nossa vida e fazer milagres, né? Porque o casamento é um milagre a cada dia, por cada obstáculo que nós temos que passar, pelas dificuldades, mas quando nós temos Jesus em nosso coração, nós conseguimos transpor todos os problemas da nossa vida. Oramos. Senhor meu Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nós queremos, Senhor, nesta noite somente te louvar, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz por nós, e por tudo que o Senhor vai fazer neste congresso, Senhor, de casais. Senhor, abençoa a nossa liderança, nossos pastores, abençoa, querido Deus, o nosso líder maior, o pastor e a sua esposa. Venha dar capacidade, orientando ele sabedoria, para que ele possa levar esse trabalho avante, Senhor Jesus. Abençoando, querido Deus, cada casal deste grupo, e aqueles casais que não fazem parte, Senhor, mas que possam ser abençoados através, Senhor, desse congresso. Que a tua palavra, querido Deus, venha falar em nossos corações, que os louvores aqui entoados, Senhor Jesus, venha tocar no nosso coração e fazer morada. Querido Pai, se algum casal, Senhor Jesus, está aqui esta noite, passando por algum problema, passando por alguma dificuldade, que este problema, que esta dificuldade, Senhor, venha cair por terra agora em nome do Senhor Jesus. Deus de poder, faz um milagre, Senhor, esta noite. Derrama do teu poder e derrama da tua graça. Agora eu te agradeço e te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilha, meus irmãos, podeis assentar. Hoje o culto vai ser a liturgia muito rápida, porque nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. E o nosso tempo, né, é bem curto. Então nós vamos, nesse momento, aproveitar a oportunidade de fazermos as apresentações dos irmãos que nos honram com a sua presença. Aqui no púlpito, meus irmãos, está o pastor Gessé Luiz Rosa. Fique em pé, pastor. Ele é pastor lá em Curitiba. Você ainda está no Pinheirinho ainda? Há muitos anos ele é pastor lá do setor do Pinheirinho, 21 anos, né? O senhor é muito bem-vindo, com ele e a sua esposa, a irmã Vanete. Cadê a irmã Vanete? Está ali a serva do Senhor. E juntos com ele está também o presbítero irmão Firmino e a irmã Dilma, servos do Senhor. Vocês também são muito bem-vindos, viu? Com certeza Deus tem uma palavra para a vossa vida. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Queridos irmãos, nós queremos fazer menção também dos grupos que nos honram com a sua presença. Vamos apresentar primeiramente o nosso grupo Aliança, né? Como está bonito. É o grupo mais bonito do nosso campo, né? Fica em pé aí, grupo Aliança. Olha aí, ó. Tem alguns esposos faltando aí por questão de serviço, né? As irmãs pediram para a gente justificar, né? Inclusive os irmãos de ter participação agora no culto, mas eles estão de serviço, né? O esposo da irmã Márcia, da irmã Gracíntia e da irmã Tami, né? São policiais e estão a serviço hoje. Deus abençoe vocês. Firme e forte aí, que bênção. Onde é que está o grupo? Lá do Jardim Primavera. Eu vi ali o pessoal do Primavera, grupo do Primavera. Fica em pé aí, galera. Tá. Pessoal do Conde Vila Verde, eu vi uma equipe do Conde Vila Verde. Cadê o povo do Conde? Fica em pé, Odinei aí, ó. Odinei, ali é o líder, o João Paulo. Deus abençoe vocês, são bem-vindos. Pessoal do Rio Pequeno também eu vi aqui. Cadê o povo do Rio Pequeno? Fica em pé aí. Vê quem mais, qual é os outros grupos. Tem alguém do Della Torre aí conosco? Cedro. Pessoal do Dom Amaro. Aliança. Regina. Areias. Razes. Monte Alegre.
Ah, temos um irmão lá do Monte Alegre representando. Tem o grupo, né? Fica em pé aí o grupo do Monte Alegre. Né? São Francisco, tem alguém? Dom Amaro, Matinai. Matinai com certeza tem, né? Aqui os irmãos lá do Matinai, vocês são bem-vindos. Tá? Tabuleiro, tem alguém? Aliança. Lá do Jardim Tatiana. Nova Camboriú, tem alguém? Hoje veio pouca gente dos grupos, porque amanhã nós temos a nossa palestra com os casais, a partir das 9 horas da manhã, das 9 ao meio-dia. O pastor Gessé vai estar ministrando essa palestra aos nossos corações, e amanhã vai ter um almoço aqui na sede. Uma macarronada deliciosa, 3 tipos de macarrão, a preço de custo, viu? Não vai custar R$10 por pessoa essa macarronada, mas já com direito a refrigerante incluso, viu? Então é só para a gente poder motivar você a participar conosco, a ficar aqui no momento de comunhão conosco. Vamos estar em pé, meus irmãos? Isso. Só vai almoçar quem estiver na palestra. Irmãos, eu conversei ali com um casal que veio lá do norte do Paraná, né? Lá perto de Cambará, aquela região lá, Santo Antônio da Platina. Faz assim, meu amado. Vocês são muito bem-vindos. Eles estão sempre aqui congregando conosco. De vez em quando aparece aqui na sede. Deus abençoe vocês. Ah, o coordenador do campo, cadê? O presbítero Adão e a irmã Cássia. Estão sempre aí trabalhando na labuta, participando, cooperando. Vocês também são muito bem-vindos. Irmã Elba Bernardino, cadê a irmã Elba? Está ali, Deus abençoe, irmã Elba. Estou vendo ali, quem mais? A Leia lá do Cedro. Quem mais aí das outras congregações que não são de departamento de casais? Vamos dar boas-vindas aos nossos visitantes, meus irmãos. Eu quero chamar aqui o casal Rogério Miotti e a Priscila, que vão dar boas-vindas nesta noite. Uma boas-vinda bem calorosa. Vamos deixar esse povo com vontade de vir, não somente amanhã na palestra de manhã, mas também vir ao culto à noite. Aleluia. Maravilha. Bom estarmos aqui. Quando nós tínhamos 2 meses de casado, e nós entramos para fazer parte desse grupo, e isso já temos 11 anos já, né, que nós estamos completando nesse, porque fazia pouco tempo que tinha acontecido o congresso, né? Mas é uma maravilha. E vamos permanecer por bastante tempo ainda, se os irmãos aceitarem. Amém? Vamos levantar a mão direita, todo mundo junto, e vamos dizer bem forte: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém e amém. Volte sempre e traga mais alguém. Irmãos, cumprimenta o seu amado irmão que está do teu lado aí, cumprimenta os visitantes. Vamos lá. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Isso, irmão, cumprimenta. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Assim, ó. Posso pular numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Aleluia, posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Amém. Maravilha. Meus irmãos, sem perca de tempo, nesse momento nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você vai
tirar uma semente aí do seu bolso em forma de dinheiro e vai semear no Grupo Aliança, né? Eu vou pedir para o Eliezer preparar aí o seu louvor, porque enquanto nós vamos adorar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, o presbítero Eliezer ele vai ministrar um louvor, uma adoração, né, para estimular você a ofertar com o coração, com a alma. Aleluia. E com certeza a bênção de Deus estará sobre a sua vida, porque o Grupo Aliança é solo fértil. Amém? Vocês deviam dar um amém bem forte, gente. Maravilha. Então contribua com alegria, contribua com o que você pode, porque nós temos as nossas despesas e nós precisamos arcar com cada uma delas. Não queremos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Amém? Então, o presbítero Eliezer vai estar ministrando a adoração, enquanto nós ministramos as ofertas e os dízimos para o bom andamento da obra do Senhor. Paz do Senhor, amados. Imagine uma igreja, o seu nome é Calvário. Imagine um pastor, ele mesmo é o pregador. Imagine um altar, em cima do altar, 2 ladrões ao lado dele. E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício. Imagine ele olhando, procurando seus discípulos, e os amigos que falaram vou ao culto sumiram. Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. Seu corpo foi o pão, seu sangue foi o vinho, sozinho construiu o único caminho do auge da carreira de Jesus. Ele realizou o culto lá da cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou, o culto não tem fim. E ao brado do leão o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. E a cada dia a glória desce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. O pregador voltou, o culto não tem fim. E ao brado do leão o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. E a cada dia a glória desce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Quero ouvir vocês comigo agora. Mais volume para mim, amado. Sim, eu amo a mensagem da cruz. A igreja, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depor uma coroa a trocar. Se eu amo
Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Depor uma coroa a trocar. O pregador voltou, o culto não tem fim, e ao brado do leão o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais, e a cada dia a glória desce mais, e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Digam comigo assim: o pregador voltou. O culto não tem fim. E ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais, e a cada dia a glória desce mais, e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. O pregador voltou, o culto não tem fim, e ao brado do leão o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais, e a cada dia a glória desce mais, e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Amém, Jesus. Vamos ouvir nesse momento, meus irmãos, o Grupo Aliança, que estará ministrando o seu louvor. Em seguida, o presbítero Adão vai estar fazendo uma leitura, uma oração ao Senhor, e o pastor Gessé já estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Diga assim: Deus, fala comigo, porque o teu servo ouve. Aleluia. Aleluias. Deus é refúgio. Aleluias. Pode soltar, meu querido. Aleluias. Deus é refúgio, meu amigo. Não é esse. Aleluias. Meus irmãos, nós, nesse momento de adoração e louvor, nós queremos que você entronize isso no seu coração, né? Nos momentos de crises, nos momentos de adversidade, Deus, Ele sempre se apresenta na sua palavra como um socorro, como um refúgio bem presente na hora da angústia. Às vezes, quando a crise bate em nossa porta, a tribulação chega em nossa casa, a gente quer buscar refúgio nos homens. A gente quer buscar refúgio nos políticos, a gente quer buscar refúgio, às vezes, no pastor, a gente quer buscar refúgio,
lá na casa de um profeta. Não, meus irmãos. Devemos buscar refúgio aos pés do Senhor nosso Deus. Devemos dar oportunidades para Deus operar em nossas vidas. O louvor que nós vamos adorar é Deus é refúgio, não somente para a minha vida, mas para a minha casa, né? A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O projeto de Deus envolve você e a sua família. Se estás vivendo em aflição, se o teu caminho não tem mais luz, que o teu passado te faz sofrer, lembra um Deus que é solução. Deus traz conforto, Ele traz paz, é o abrigo no temporal. Ele é o escudo, é o consolador. Deus é refúgio na provação. Se sentes medo no coração, se a tristeza te faz chorar e a tormenta não quer passar, lembra um Deus que é solução. Deus traz conforto, Ele traz paz, é o abrigo no temporal. Ele é o escudo, é o consolador. Deus é refúgio na provação. Deus traz conforto, Ele traz paz, é o abrigo no temporal. Ele é o escudo, é o consolador. Deus é refúgio na provação. Ele é o escudo, é o consolador. Deus é refúgio na provação. Glória a Deus. Os irmãos, estejamos em pé e já vamos passar a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos dar mais tempo ao pregador, e até mesmo porque está uma noite fria, não adianta te alongar muito o culto, você vai ficar com seus pés gelados aí sofrendo, né? Então queremos que você tenha total liberdade para adorar o Senhor, né? Com o coração cheio de alegria, sem aquele peso, né? Aquele gelo nos pés. Então o pregador vai ter todo o tempo para ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Presbítero Adão. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer a Deus por esse privilégio de estar aqui, mais um congresso de casais aqui na sede. Que Deus venha abençoar cada casal aqui da sede. Que os seus sonhos venham ser realizados nos seus matrimônios, na sua família. E quero agradecer também os grupos que vieram essa noite, que Deus abençoe. E todos os casais aqui da sede, tá? Vamos orar, pastor Gessé. Nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos na Tua presença, Deus, para Te agradecer e glorificar por tudo que o Senhor tem nos dado, Deus. Ó Deus, venha falar conosco essa noite, meu Deus, usando o pastor Gessé nessa noite, Deus. Fala na profundeza do nosso coração, Deus, que nós venhamos aprender mais da Tua palavra, que nós venhamos ter, meu Deus, mais
mas a tua presença aqui nessa noite, Deus. Ó Espírito Santo, fala no nosso coração, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que os amados irmãos estão em pé, eu vou fazer uma leitura bíblica, quase que acompanhando o que o nosso irmão leu já na abertura. Ele leu o Salmo 127, eu vou ler o Salmo 128, mas só mesmo com um ponto de embasamento, que nós temos tanta coisa para passar aos irmãos, e eu vou tentar otimizar o tempo de forma, da melhor maneira possível, para aproveitar esses minutos que nos restam aqui esta noite. Salmo 128, ele faz parte do Salmo Cântico dos Degraus. Enquanto os irmãos acham aí, eu quero agradecer a Deus por retornar a Camboriú. Eu sempre prego por aqui, e há anos que eu prego aqui nas congregações aqui. Hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui na sede, e a convite naturalmente do pastor Nonato. E quero agradecer aqui ao pastor Reuel pela oportunidade, se ele está acompanhando esse culto, se ele está assistindo. Deixo aqui minha gratidão pelo convite e por poder estar com vocês. Eu diria que um dos trabalhos mais nobres da igreja, trabalho da família, trabalho de casais, é um trabalho muito nobre, muito especial. Ao entrar aqui, me deu uma saudade do pastor Cisino. Eu tive assim, muita aproximação dele, tive a oportunidade de dividir em escolas bíblicas, dividir espaço com ele, dando aula. E quando eu cheguei aqui, me deu uma saudade. E louvo a Deus pela vida do pastor Reuel e todos os pastores aqui, que eu não vou nominá-los porque eu não lembro o nome de todos, não sei o nome de todos. Mas minha gratidão a Deus, e principalmente para esse batalhão de casais que estão à minha frente. Deus abençoe cada um de vocês. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O pronome aqui já vai indicando, aquele aqui é o homem, né? Bem-aventurado aquele, o chefe do lar, o esposo, enfim. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Daí no versículo 2 ele diz assim: pois comerá do trabalho das tuas mãos. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos sobre os filhos de teu filho, e a paz sobre Israel. Podeis assentar, queridos. Irmãos, eu iniciei dizendo, esse salmo faz parte de uma coletânea de salmos que Israel cantava, salmodiava. E quando Israel ia para o templo, eles iam salmodiando esses salmos. E quando termina o Cântico dos Degraus, eles entram em ações de graças e chegam no templo. Mas o que eu quero observar aqui é que os cânticos tinham muito a ver também com o ensino, com a edificação. E aqui, esse cântico, eles cantavam pensando na família. Ele pensava que as famílias que chegavam ao santuário, homens que chegavam para representar as suas famílias, que vinham distante, representando a esposa e filhos, que chegavam para o templo, eles cantavam esse salmo. E aqui, rapidinho assim, só para a gente embasar aqui a nossa fala a respeito das famílias, diz aqui: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Primeiro indício aqui de uma mulher bem casada é casar com um homem que teme ao Senhor. Já indica que ela não está no barco furado, né? Primeiro indício aqui de um bom casamento, irmãs, é casar com um homem que teme ao Senhor. Diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Segunda coisa, para uma mulher bem casada aqui, é um homem que trabalha, pois diz assim: comerás do trabalho de tuas mãos. Então, esse salmo nos indica muitas coisas boas. No versículo 3, ele vai dizer a tua. Ele usa o pronome possessivo, dizendo que a mulher é tua, né? Às vezes, esse mundo pós-moderno, no meio de tanta sensualidade, às vezes o cidadão, às vezes não é só ele o parceiro da esposa, mesmo que ela não tenha uma vida de erros no sentido físico, mas o comportamento às vezes não diz respeito. E aqui o texto diz assim: a tua mulher
será como videira frutífera. Primeiro, a mulher é dele. Segundo, ela é frutífera, que é um parreiral de uva produzindo. E diz que é ao lado da tua casa, como uma governanta do lar, uma mulher que ajuda o lar a se desenvolver bem, faz parte do governo da casa junto com o esposo. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. E aí, mais uma vez, o pronome possessivo, teus filhos. Bem, a esposa é elemento de alegria do lar, né? Porque a uva, o vinho aqui tem a ver com alegria, não é? Apesar de representar o sangue de Jesus, mas em muitos contextos o vinho tem a ver com alegria, representa isso. A mulher é um barril de vinho dentro de casa, um barril de alegria, né? Tem que ser isso. Essa deve ser a temática, a mulher traz alegria para o lar. Amém, irmãs? Eu não vou ficar tímido aqui não, irmãos, porque eu viajo pelo Brasil afora, dando palestras para casais, para famílias, e eu não vou ficar tímido aqui com vocês, eu vou ficar bem à vontade, porque eu sei que vocês estão comigo, amém? Estamos juntos, irmãos? Estamos juntos aí, irmãos? Amém? Vamos acompanhar o raciocínio. E depois que diz que a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, diz os teus filhos. Duas coisas valorosas. Planta, uma coisa frutífera, né? A tua mulher será como videira, algo que produz a uva e, consequentemente, o vinho, alegria. É uma plantação riquíssima no Oriente Médio. Segundo, ele vai colocar os filhos como outra plantação que produz algo precioso, que é os olivais. Diz que os filhos é como planta de oliveira. Enquanto a mulher é uma espécie de governo do lar, que está debaixo da missão do marido, ajudando o marido a governar a sua família, o casamento, os filhos são como objeto de contemplação. A alegria do casamento são os filhos, como aparece. E eles estão à mesa, apostos à mesa como objeto de contemplação do casal. Os teus filhos, como plantas de oliveira à roda da sua mesa. E ele diz assim, eis que assim será abençoado. Pode ser subjetivo para algumas pessoas, né? É subjuntivo, né? Pode não acontecer. Vai depender das atitudes que você tomar na vida. Os filhos, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vai depender, dependendo das atitudes. Versículo 5. E o Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém. Meus amados, os outros textos que eu quero ler com vocês aqui, eu quero acompanhar na tela. Vamos lá, meu filho? Eu espero que esse equipamento aqui funcione. Se ele não funcionar, o meu rapaz ali, meu amigo, vai ficar de olho em mim e nós vamos tentar acompanhar. Eu vou, irmãos, ficar assim bem tranquilo em relação ao assunto, porque sempre em encontros de casais, de famílias, a gente tem preocupação em ministrar, em dar um estudo, né? E eu acredito que vocês estejam esperando isso aqui hoje. E pregador, principalmente aqui nos Gideões aqui, tem muito, né? Os irmãos sempre estão ouvindo pregadores. Aí, em um outro momento, a gente prega. Vamos ver lá, meu filho, não está funcionando o trem aqui. Acho que não vai alcançar aí. Eu vou falar alguma coisa baseado nesse livro aqui, Os Desafios da Igreja Contemporânea. E é desse texto que os irmãos tiraram aqui o tema. Esse é o 7º livro meu. E eu falo aqui um pouquinho sobre ideologia de gênero, né? Um outro ponto ali sobre bioética e biodireito, envolve muito a questão de casais, de família. A erotização infantil e na adolescência. Esse é um mal do nosso tempo. A erotização infantil da infância e da adolescência. Eu espero que eu consiga falar um pouquinho sobre isso. E o diabo vem trabalhando de forma terrível nessa área. E a igreja está sendo envolvida, sem perceber, está sendo envolvida de forma cruel nesse ponto. Outro ponto ali é a femininização masculina. Ou seja, uma geração que está perdendo muito, no caso do macho, conforme a Bíblia diz, está perdendo muito o estereótipo de homens. E isso está ficando visível, principalmente nos últimos 10 anos. Ponto seguinte, o avanço da homoafetividade no Brasil. E o que é pior, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, a desconstrução dos valores cristãos. Isso vem sendo de forma cruel, sendo desconstruídos os valores cristãos
no ambiente familiar. Nossa formação é judaico-cristã. Eu vou sempre falando aqui para trás, que tem um monte de gente para trás de mim, eu vou ter que falar com vocês também, né? Às vezes eu desço lá e me interajo mais com os irmãos lá. Eu vou aproveitar que vocês estão aqui, irmãos lá atrás, se tivesse mais na frente seria bem melhor. Então, meus irmãos, é por aí que nós vamos andar um pouquinho. Vamos lá, meu filho, o trem aqui não vai funcionar não. Aí, ó. Vai você mesmo. Toca o barco aí. Pode tocar. Você vai ter que ficar atento também aqui, ó. Ah, é. Pode ir. Vamos lá. Eu quero que vocês leiam comigo esse texto. Esse texto tem a ver com um pai de família, que está em Mateus, capítulo 13. O pai de família, aqui semeia uma semente boa. Mas, quando menos espera, vai surgir o joio. Diz assim: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. Diga comigo, seu inimigo. Não esqueça disso. Você que é pai, você que é mãe, você tem um inimigo que trabalha contra a sua família. Veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai, olha lá, e os servos do pai de família, o texto tem a ver com pai de família. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo? Vamos pensar aqui que o teu campo aqui é sua família, é sua casa. Não semeastes tu no teu campo boa semente? Quantos aqui semeou uma boa semente na família? Diga amém. Ô irmão, tenho certeza que muitos pelo menos tentaram semear uma boa semente. Mas infelizmente, pela nossa formação, às vezes nem sempre semeamos boa semente. E a gente precisa estar sempre atento ao aprendizado para que a semente seja boa. E a pergunta para o pai de família aqui é essa: o senhor não semeou uma boa semente? E aí ele diz: por que tem então joio? E ele diz: um inimigo é que fez isso. Aqui o artigo é indefinido, ele diz um inimigo, ele não sabe. Mas se você prestar atenção no texto, vai ter uma outra parte que vai dizer o inimigo dele. Dele quem? Do pai de família, do homem. O inimigo dele semeou uma semente ruim. Irmãos, todo e qualquer descontrole familiar não começa pela mulher, começa pelo marido. O marido é o sacerdote da casa. Debaixo das mãos deles impera a bênção de Deus. Olha para a sua mão, você que é homem, olha assim para a sua mão, olha assim para a sua mão. Imagine que você é um profeta do lar, amém? Imagine que você é o sacerdote do lar, amém? E se você é o profeta, é o sacerdote do lar, fique tranquilo, se você permanecer com a mão estendida sobre a sua prole, com certeza Satanás não fará ninho na sua família. Você acredita nisso? Tem muitos pais de família que casou, mas até hoje não assumiu a posição de profeta. Até hoje não assumiu a posição de homem na casa. E Deus quer que você seja homem de verdade na casa. Seja sacerdote de verdade na casa. E quando você manter essa tua posição de homem que Deus pôs na casa, com certeza o diabo não fará ninho na sua casa. Amém, queridos? E eu vou lutar aqui para não pregar. Eu quero que os irmãos... você saiu do texto lá? Volta lá no texto lá. Eu terminei. Um inimigo dele é que fez isso. E aí, o Isaías 33:6, ele pode ter muitas aplicabilidades, mas eu vou fazer essa aplicação aqui. Haverá estabilidade nos teus tempos. Irmãos, nós casados, tem tempos de casados jovens, eu casei bem novinho. É um negócio muito bom, você casa novo e tudo maravilha. Hoje eu sou 54 anos, eu já passei do topo da pirâmide, eu subia, em Eclesiastes capítulo 12, a gente faz assim, ó, até a escada ascendente vai até 40 anos. E até 40 anos, irmão, não aparece nada, você parece que você é o cara, você pensa que pode tudo, é maravilha. Mas quando cheguei nos 40 anos, eu comecei a olhar no espelho, eu tinha um cabelão bonito, eu jogava assim, e eu comecei a olhar no espelho e falar, puxa vida, eu estou ficando careca.
E aí eu comecei, tive que cortar o cabelo mais curto e passar gel, colar o cabelo, porque eu cheguei nos 40 anos. Mas tem uma coisa, diz que a vida começa aos 40, e nos 40 anos você está em cima da montanha, você consegue ver a vida de lá porque você veio de lá. E você consegue ver um pouco da vida para lá porque você está no topo e você consegue. E aí você sai de uma escada ascendente, que você pensa que nada acontece, e de repente você começa numa escada descendente. Irmãos, a escada descendente é terrível. Você fica careca, o cabelo fica branco, você tem artrite, sinusite, bursite e vários ites. Quando você chega numa certa idade, você vai começando a ter problemas. E todos nós devemos estarmos preparados para enfrentar isso. Nós devemos passar isso para os nossos filhos, que tem um período na vida que a gente precisa se preparar. A vida vai bela e maravilhosa até 80, 100 anos, se Deus te der. Mas se você não queimar etapas, se você ajudar os teus filhos a não queimarem etapas da vida, quando você estiver na escada descendente, leia lá Eclesiastes capítulo 11 e 12 e veja lá. Ele começa, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, enquanto você é bonitinho, bonitinha, todo lisinho, maravilhoso, maravilhosa, mas vai chegar um tempo que você vai começar a pisar a escada descendente e não adianta chorar, vai ter que descer por ela, precisa descer por essa escada com graça, olhando para trás, dizendo, Senhor, graças a Deus, eu lutei para que nenhuma das etapas fossem queimadas. Vamos andar aqui rapidinho aqui. Meu Deus, pulou tudo de uma vez. Ajuda aí, meu filho. Volta lá. Pode voltar, pode voltar. Eu vou passar para um negocinho aqui meio rápido aqui, porque eu quero falar alguma coisa para os casais nesse assunto, e tem uns pontos aí, inclusive, que está sendo transmitido. Mas vai assim, devagarzinho, para não pular muito uma vez aí, senão eu não consigo me controlar aqui. Amanhã a gente vai ver se esse negócio funciona. Olha lá, para aí, meu irmão. Em se tratando de casais que formam famílias, quero que vocês prestem atenção nisso. Eu não tenho tempo para falar sobre a doutrina marxista, que pouca gente, e principalmente os pastores, perceberam isso. Nas últimas décadas, o diabo semeou as piores sementes no nosso campo, na nossa família. O marxismo veio como um rolo compressor, roubando de nós a essência da família. Todas as famílias cristãs são formadas, embasadas numa doutrina, num fundamento chamado judaico-cristão. Aqui está a nossa base: patriarcalismo, evangelho e formação judaico-cristã. Ao longo dos anos, o diabo semeou uma forma de destruir as famílias. Um grande apologista do comunismo chamado Marx, Karl Marx, ele vai combater o casamento. E ele vai dizer que casamento, matrimônio é igual a patrimônio. Logo, esse negócio é uma peste, é uma praga o tal do casamento. A gente precisa desconstruir. Aí veio outros doutrinadores da linha marxista e vai pôr uma ideia. A ideia, o patriarcalismo, é que o marido seja o mentor da família, o orientador. E aí eles tentarem inverter. Em vez de ser patriarcalismo, criar-se uma ideologia de matriarcalismo. Quer derrubar a família, derruba o poder do homem, a autoridade do homem dentro de casa. E aí vem o movimento feminista, e junto com o movimento feminista, vem o movimento da homoafetividade, envolvido com a ascensão do movimento feminista. Por favor, eu não sou contra o movimento feminista do ponto de vista de feminino, não movimento feminista do que a gente vê por aí. Então, a gente percebe que muitas coisas se estragaram. E ao longo das décadas, eu estou com 54 anos e eu não faço parte do processo formativo dos príncipes e princesas do nosso tempo. A geração de 20 anos para cá foi criada como príncipes e princesas. Aqui que nós estamos errando em relação à palavra de Deus. Nós não criamos príncipes, nós não criamos princesas. Nós criamos e formamos meninas para ser rainhas, para reinar no lar, para governar o lar. Nós não criamos meninos para serem príncipes. Porque sabe o que o príncipe faz? O príncipe não trabalha, o príncipe tem tudo à mão. E tudo que um príncipe tem é prazeres. Nada se pode tirar de um príncipe.
E nós criamos uma geração de príncipes e princesas. Quando chega o período de enfrentar a vida real, eles passaram a viver uma vida de faz de conta. E quando tem que enfrentar a vida de um homem, de encarar a vida de casado, tem um monte de príncipe que casou e não conseguiu ficar com a mulher. Se separou porque foi criado como príncipe. Agora, se fosse criado como homem de verdade, ele segurava o casamento. Como ele foi formado como um príncipe que tudo pode, nada pode faltar para ele, tudo tem que estar às mãos, ele não pode trabalhar, não pode. E a princesa não me toca e não me rela, quando casa é um mundo de faz de conta. Aqui está o problema de muitos casais. As coisas que o príncipe e a princesa têm é tudo que é de prazer, que contempla os seus anseios, inclusive a vida sexual. E é bom lembrar que esses movimentos da Disney, que está ligado ao marxismo também, ele veio fazendo isso, aparecendo meninos e meninas bonitas, como se fossem príncipes e princesas. Quando eles têm que encarar a vida real, eles não conseguem se manterem, não conseguem se estabelecer. Aqui está uma das razões de muitos divórcios, porque nós não formamos mais famílias para enfrentar a vida real. Formamos família para enfrentar uma vida de faz de conta, uma vida que não é real. Opa, pulou aqui. Se você prestar atenção na lista dos príncipes e princesas da Disney, começa em primeiro lugar sempre as mulheres. Pode prestar atenção na lista. Nunca põe o príncipe primeiro, põe a princesa. É uma ideia de matriarcalismo e não de patriarcalismo. Consegue entender, irmãos, uma desconstrução do que a Bíblia nos ensina. Uma ideia totalmente contrário ao que nós temos no processo formativo. Deixa eu correr aqui para a gente não perder. Sempre o mundo dessa gente é um mundo surreal. É um mundo inacessível para as famílias. O pai que está formando uma menina de 12, 13, 14, até 15, 16 anos, eles oferecem uma vida para ela irreal. Quando chega o tempo dela ter que encarar, que o pai e a mão tira a mão, que eles têm que pegar a vida de casado, a vida de família, eles viveram no mundo de faz de conta. E muitos casais hoje, que se casaram, já têm filhos, ainda estão vivendo no mundo de faz de conta. E é por isso que há tantos atropelos e há tantas dificuldades. Os pastores hoje estão se batendo para conseguir manter os casais unidos. Cada passo a gente tem que estar acudindo casais, porque eles não conseguem viverem juntos, porque foram formados no mundo de faz de conta. Os que foram formados das 2 décadas para trás têm uma outra formação. Já não é uma formação marxista, uma formação do mundo da Disney, do mundo, desse mundo fantasioso. E nós, como igreja, dormimos no ponto. Eu louvo a Deus pelas igrejas que têm encontros de casais, têm encontros de jovens, palestras para eles. Encontro, né? Porque tem muitos encontros, mas que às vezes é só festival, cantoria. Mas encontros de palestras para que eles possam ser conscientizados do mal que está dentro do contexto familiar. E eu louvo a Deus pelas igrejas do Brasil que vêm se despertando para isso. A Assembleia de Deus pecou muito com isso. Nós pecamos muito. Mas hoje há uma gama de líderes que estão com a visão aberta, estão conseguindo enxergar e fazendo com que as famílias comecem a formar filhos de verdade. Mostrar para eles que o mundo não é um mundo de faz de conta. Eu não tenho que dizer para os meus filhos que o mundo é essa maravilha toda de shoppings, de celulares, de computadores, de sexo e de namoro, de agarramento. Não, o mundo tem uma realidade, às vezes muito dolorosa, e eles precisam entender isso. Da onde? Dos pais, dos sacerdotes, dos profetas, das profetisas, daqueles que têm poder sobre as mãos. Quando você estender as mãos, eu sempre acreditei nisso. Em muitas madrugadas eu levantei, eu tenho 3 filhos muito bonitos, eles estão aqui, vou mostrar para vocês. Vamos lá, meu filho. Quando eu der sinal aqui, é porque preciso ir para frente. Não, vamos. Não. Vamos continuar lá no. Não vai dar tempo de ver o vídeo hoje, não. Ih, você voltou lá no começo. Fica atento em mim aí, senão você vai se perder. Vamos lá. Você tem que ficar ligado em mim. Passa para frente, rapidinho aí. Aqui. Eu tenho 3 filhos.
Eu sou avô de 4 netos, eu tenho netos já quase adolescentes. Muitas vezes, por acreditar no que a palavra diz, o que está escrito aqui, olha, que a minha mão estendida sobre os meus filhos não permita que o diabo faça ninho dentro da minha casa. E muitas madrugadas eu levantava, ia lá e dobrava os joelhos onde estavam as minhas meninas, o meu menino, orava sobre eles. Algumas vezes eu orando por elas e por ele, eles acordavam às vezes na minha oração e só virava assim como quem diz: pai, continua orando, continua com a mão estendida. As meninas ficaram moças, começaram a dormir com a porta fechada, trancada, pois eu levantava e estendia as mãos na porta. E eu cria que o estender das minhas mãos não permitiria que o diabo cirandasse com os meus filhos. Eu e você, como pais, nós precisamos acreditar nisso. Você que casou recentemente, começa a pensar nisso. Porque quando a mulher engravida, quando a gravidez está no processo embrionário, num período mais primitivo da formação, existe castas de demônios designadas para cuidar dessa criança ainda no ventre. Não se engana, o diabo designa pessoas, demônios específicos para acompanhar pessoas. Esse nenenzinho que está no seu colo, existem demônios designados para acompanhar a vida dele. Não pense que não é assim. Paulo fala sobre uma hierarquia satânica terrível. Tem demônio de droga, demônio de prostituição, todo tipo de demônios. E eles estão por aí, irmãos. Agora, o que detém esses poderes das trevas? É a mão estendida do sacerdote. É a mão do profeta sobre a família. E eu tive o privilégio de ver os meus filhos servindo a Deus, cresceram na igreja. Hoje eu tenho os meus netos, a minha família está aqui. Casamento é essa ideia, casamento é a gênese da família. Você casou, vai surgir gente. Casou, vai aparecer crianças. Se Deus te dê a graça de ser pai e mãe, pensa nisso. Você precisa começar a pensar nos filhos para ajudar a formar os netos. Quantos avós tem aqui? Levanta as mãos dos avós. Por incrível que pareça, nós avós, nós também temos autoridade sobre os nossos netos. E quando nós impetramos a bênção como avós, Deus abençoa a nossa geração. Deus abençoa a nossa geração. Está aqui os meus netos, eu não estou querendo me aparecer com isso, só para mostrar que nós precisamos pensar nesses bichinhos de orelhas. Eles apareceram no cenário e nós somos responsáveis por eles. Agora, preste atenção no próximo slide. O texto diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho, diga comigo, macho. Cadê os homens? Macho. Não é machoxô, não, é macho mesmo. Homem com H. O marxismo está querendo fazer um terceiro tipo de sexo. A ideologia de gênero propõe um outro tipo de gente, que já está aparecendo na igreja esse tipo de gente. Eles estão propondo um terceiro tipo de gente. Eles falam o seguinte: não seja tão azul, ou seja, não seja tão homem assim. E fala para as mulheres: não seja tão cor-de-rosa. Essa é os chavões da escola, das cartilhas. Não seja tão azul, tão macho, né? Tão masco. Não seja tão cor-de-rosa. Seja assim, um pouquinho machorra. Seja um pouquinho homem também. E fala para o homem: seja um pouquinho meio... Seja um pouquinho meio quebradinho. Faz uma mistura aí. E aí eles terminam dizendo, a ideia marxista e a ideia de ideologia de gênero e companhia limitada, vai dizer o seguinte: se você for um pouco cor-de-rosa e um pouco azul, você não vai ser tão rústico como um homem e não tão sensível como uma mulher. Ou seja, você vai ser um ser superior. Não é isso que a Bíblia propõe? A Bíblia diz que você é macho, está ali, ó. E criou Deus o homem, a sua imagem o criou. Macho e fêmea, essa é a temática. Não adianta vir com esse negócio de boiolismo lá da igreja, porque homem é homem e mulher é mulher. Está virado
nem uma epidemia, uma pandemia, uma situação terrível. E nas igrejas não são poucas as vezes que a gente encontra meninos gay com cartinha de mudança em comunhão com a igreja, em plena prática do homossexualismo. E nós estamos vivendo uma sodomia. Isso é um ciclo, né? E esse ciclo nos indica que nós estamos perto da volta de Cristo. É um período que está incontrolável. Mas a igreja precisa ouvir a voz de Deus. Sai da Babilônia, povo meu. Fica esperto, fica atento, porque o tempo é de destruição espiritual. Mas o Senhor vela por aqueles que estão zelando pela vida espiritual. E aí ele diz o seguinte: e criou Deus o homem, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. O versículo seguinte, e eu vou bater nesse ponto amanhã, eu tenho muita coisa para falar para casais, e eu espero conseguir falar um pouquinho da parte familiar hoje. O versículo seguinte diz assim: venerado seja entre todos os matrimônios. Esse todos aí, um advérbio de intensidade, que dá uma ideia que não fica ninguém fora, seja entre todos, seja homem, mulher, crianças, jovens, adolescentes, tem que tomar essa consciência que o matrimônio é sagrado. Venerados entre todos seja o matrimônio. Eu pus a palavra coito ali, amanhã eu vou falar sobre isso. Eu não estou num ambiente propício para isso, mas no original, o matrimônio ali equivale ao coito ali. E o leito sem mácula. Agora, irmãos, como a gente vai ter casais com leito sem mácula num tempo de promiscuidade como estamos vivendo? Nunca apareceu tantos pornógrafos nas igrejas como está aparecendo agora. A geração de jovens é uma geração que está sendo impelido à pornografia. Meninas e meninos pornógrafos, homens casados com problema de pornografia, que precisa de uma ajuda de pastor, precisa de um psicólogo, porque é uma doença, e ele acaba perdendo o casamento por causa do vício da pornografia. Quem plantou isso? A libertinagem do movimento marxista. Mas se nós batermos firme, continuar mostrando que as pessoas precisam de vida santa para ir para o céu, nós vamos ter um freio em tudo isso, e a igreja pode não perder a sua pureza espiritual. Vamos correr aí. Vai lá, meu filho. Vou passar isso aí, porque eu falo isso amanhã. Vamos lá. Preste atenção nisso. No hebraico aí a palavra macho e fêmea, ou homem e mulher. Eu gostaria que vocês, se vocês captassem esse ponto aqui nessa noite, para mim já me daria por satisfeito, apesar da correria do tempo aqui. Ali no texto, ali, no hebraico, vai dizer: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Outra tradução vai dizer macho e fêmea. Aqui, olha, você tem duas palavrinhas no hebraico, que significa o significado de homem e mulher. Ishi e Ishá. E Deus criou o homem, Ishi, a mulher, Ishá. Mas veja na sequência aí. Olha que interessante isso. Para um pouquinho. Significado do casamento: homem e mulher nas raízes do hebraico. Vamos lá, meu filho, fica de olho em mim aqui, ó. Senão você perde o tempo aí. O vocábulo homem em hebraico se escreve dessa forma aqui, ó, que quer dizer Ishi. O vocábulo mulher em hebraico se escreve aqui, Ishá. Ishi, Ishá. Agora veja lá que interessante. Vamos pensar. Essas duas letras nos nomes homem e mulher, tanto no homem como na mulher tem essas letrinhas aqui no hebraico. Quando juntas representam a abreviação do nome de Yahvé ou Jeová. O casamento entre um homem e uma mulher é a plenitude do projeto de Deus. Presta atenção. O casamento entre um homem e uma mulher é a plenitude do projeto de Deus. O texto é bem claro. Entre um homem e uma mulher, entre Ishi e Ishá, homem e mulher, completa o projeto de Deus. Interessante, ele habita entre os dois, quando torna uma só carne. Jesus vai chancelar o que está em Gênesis, quando a Bíblia diz uma só carne. Agora presta atenção aqui vocês. Uma só carne aqui não é uma junção física só.
uma só carne aqui é todo um contexto, é toda a envolvência conjugal, no sentar da mesa, no prazer de degustar um alimento, no prazer do sono, no prazer da vida conjugal, no prazer do nascimento do filho. Essa uma só carne é quando ambos andam numa direção só e têm o mesmo propósito, o mesmo ideal. Mas veja que interessante nisso, eu acho interessante os textos bíblicos quando a gente observa. Bom, aí parem um pouquinho. Vamos pensar de uma união de 2 homens e 2 mulheres. Me perdoe por essas imagens que às vezes não agradam a gente, mas a gente precisa tirar essa venda dos olhos e ouvir a verdade, né? A união de 2 pessoas do mesmo sexo exclui Deus do projeto do casamento. Por isso deixará o homem, Ishi, pai e mãe, e se une à sua mulher, Ishá, tornando-se 2 uma só carne. Eu vou pedir ajuda de um casal aqui. Eu vi um casal que deu a saudação de bem-vindo aqui, e eu vi que eles não são muito tímidos. Eu queria que eles me ajudassem. Vai estar com o nenenzinho, né? Você consegue? Vem cá. Vou tirar essa peça aqui do local aqui para eu tivesse lá embaixo, ficava mais fácil. Para vocês entenderem, quando um casamento é feito em Deus, fica assim virado para cá, para mim. Fica aqui, virado para ele. É mais ou menos assim. Ishi, Ishá. Observaram que no nome da mulher, da fêmea, e o nome macho, tem as iniciais do nome de Deus, de Jeová? Prestaram atenção nisso? Quanto mais o casal se aproxima de Deus, o que acontece? Vamos imaginar que eu fosse aqui Deus no meio. Quanto mais você quer chegar perto dela, consequentemente vai ter que chegar perto de Deus. Você quer chegar perto dele? Obrigatoriamente, você tem que chegar perto de Deus. E é mais ou menos isso. Quanto mais eu me aproximar de Deus, mais eu me aproximo do meu cônjuge. Quanto mais eu me dedicar a Deus, mais eu me dedico à minha esposa. E aí imagina um casal juntinho, pode colar aí. Colou, mas olha que interessante, só um pouquinho. Deus está no meio aqui, ó, Jeová no meio. Muitos casamentos não dão certo porque Jeová não está no meio, irmãos. A palavra homem e mulher traz essa ideia. E eles grudaram mesmo aqui. Pode ficar. A ideia de Jeová no meio do casamento estrutura os filhos. Quando o casal não tem Jeová no meio, os filhos são desestruturados. A pior desgraça de uma família é quando o Jeová não está no meio do casal. Quanto mais o casal se aproximar de Deus, automaticamente vão se aproximar um do outro. Quer se separar da tua esposa no sentido relacional? Saia de Deus. Larga Deus, distancia de Deus. Aí vai ficar tudo muito frio. Ela muito longe e ele muito longe. Aí nós vamos falar sobre diálogo no casamento amanhã. E eu espero que vocês entendam isso. Aí quando a coisa começa a apertar, irmãos, quando o sapato começa a doer, o calo começa a doer, aí você corre ao pastor Reuel, aí você recorre ao pastor Wesley, aí você corre ao pastor Nonato, e aí é a hora dos pastores entrar em cena. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, é uma questão de vida ou morte, me ajuda. Aí você, quando escuta o sacerdote dizer, o sacerdote vai dizer, meu filho, se aproxime de Deus, deixa Deus ficar mais perto de você. Aí, quando chegar em Deus, chegou no casamento. Casamento é isso, é Deus no meio de vocês. Meus irmãos, casamento é Jeová no meio. Se o casamento não tiver Deus no meio, vocês não irão a lugar nenhum. Interessante. Agora vamos imaginar que ela estivesse gestante. Como essa criança no ventre teria necessidade do sacerdote bem perto? Como essa criança no ventre teria necessidade de Deus bem perto, para que essa geração fosse feliz e abençoada? Quantos estão me entendendo aqui essa noite? Digo amém. Às vezes eu tenho medo de falar e vocês não entenderem. Eu quero que vocês entendam isso. Quando essa criança está sendo formada,
ela jamais pode dizer, igual eu vi na TV esses dias, uma mulher estava grávida, e é natural que ela sabia o sexo da criança. E aí a entrevistadora perguntou, é menino ou menina? E ela disse, eu não sei. Quando nascer, ela que vai decidir se é menino ou se é menina. Ô, irmão, isso não cabe nem na cabeça de um cavalo. Nenhum jegue acredita num troço desse. E detalhe, o diabo está morrendo de rir da cara de muita gente, porque acredita nessa babaquice, nessa baboseira. E eu fiquei com tanta raiva de aquela mulher dizer, uma atriz famosa, dizendo, eu não sei, ela que vai decidir o que ela quer ser, se vai querer ser homem ou vai ser mulher. Ou, se nasceu com a genitália masculina, tem que ser macho. Se nasceu com a genitália feminina, tem que ser fêmea. É isso que a palavra de Deus disse. É por isso que esse mundo está no inferno. Mas Deus há de nos dar vitória para enfrentar esta sodomia. E homens e mulheres de Deus haverão de criar crianças na direção da palavra de Deus. Obrigado, queridos. Agora vamos pensar. Esse negócio aqui, a união de duas pessoas do mesmo sexo, o que ela vai produzir para nós? Olha aqui, removendo as duas letras das iniciais de Deus, de Jeová, sobra tanto do homem como da mulher essas duas letras, que significa que significa fogo destruidor. O relacionamento se torna explosivo e se consome. Abrasamento visto em Romanos 1:27, é exatamente isso que a Bíblia diz, a sodomia. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram ou se abrasaram em suas sensualidades. E 1 Coríntios 7:9 vai falar sobre essa prática de homossexualismo. O que o diabo quer é que as nossas gerações sejam destruídas, irmãos. Somente tem uma saída, somente o povo de Deus clamando. Não há outro caminho, porque nas escolas já dominaram. Os seus filhos, seu menininho é ensinado a brincar de boneca na escola. A sua menininha é ensinada a brincar de carrinho na escola. E eles ficam bravos se achar que menino tem que brincar com carrinho e menina brincar com bonecas. E nós estamos tudo assim, irmãos, ó. Estamos nem aí. Solta a criança, vai para a escola, e você não sabe que demônio que vai cuidar da tua criança. Enquanto você está em casa cantando, dando glórias a Deus, dizendo que é salvo, tem demônio cuidando das crianças na escola. E esses demônios estão preparando elas para ir para o inferno, e não para os céus. Não pesa para a gente pensar sobre isso, irmãos? Enquanto sua criança está na escola, e você está dizendo, eu vou para o céu, mas a sua criança está sendo feita uma lavagem cerebral. Ela está sendo formatada para a promiscuidade do mundo. A minha netinha está com 11 anos. E ela pegou um livro na escola para ler. Ela começou a ler o livro, mas ela mesma se assustou com o livro, que era pornografia puro livro. Toda espécie de sexo estava inserida no livro. E aí ela veio e trouxe, vô, dá uma olhada, que esse livro está na biblioteca, e eu emprestei, e eu comecei a ler, eu fiquei horrorizado, falei, mas isso não pode ser dado para criança? Isso aqui é livro de pornografia? E eu sou professor de formação, eu tenho 4 cadeiras no MEC, e eu tenho direito de falar sobre isso, porque eu tenho formação, eu estou inserido no contexto de educador. E eu falei para minha filha, você não vai, eu vou lá como professor. E eu quero saber dessa diretora se as crianças têm realmente acesso a esse tipo de literatura. E eu tive que viajar, minha menina não aguentou, ela mesma foi lá. E ela inquiriu lá a diretora, e a diretora pediu perdão, que disse que foi um lapso, mas não é lapso não, eles fazem isso para que as crianças sejam envolvidas em pornografia ainda na infância. E aí, irmão, você vai continuar dormindo? Não é isso que diz o texto, e dormindo os homens, o diabo semeou joio no trigo? Ai, meu Deus, que decepção, a minha filha virou lésbica. Ai, que decepção. Mas nós dormimos, cruzamos os braços. Todos nós obreiros cruzamos os braços e deixamos as coisas acontecer. Precisamos de trabalhar em cima disso. Vamos seguir rapidinho, já estou parando. Amanhã eu quero passar um vídeo sobre esse ponto aqui. Pode seguir, meu filho.
Vamos lá. Casamento, não, volta lá. Casamento é isso aqui, ó. Observe essa frasezinha, convivência. Isso aqui veio sutilmente. A palavra convivência surgiu, em princípio parecia uma coisa sem maldade. Então, convivência ao invés de casamento, convivência. Aí surgiu aquela nova modalidade jurídica de que uma mulher que fosse amante de um homem por um período, mesmo que o cabo tivesse a esposa legítima e vivesse de amante com outra, com o tempo essa amante teria direito jurídico também. A ideia de convivência, em princípio, muito pensou, a convivência que vai acalentar os anseios de um amante, por exemplo, que conviveu e que amanhã depois, juridicamente, pode arguir o seu amante. Mas, na verdade, atrás de uma ideia marxista, não estava a convivência só do ponto de vista de homem e mulher. Estava a convivência de homem com homem, mulher com mulher. Tinha mais coisas atrás. E tudo isso passou de forma bem sutil. E nós, sociedade e igreja, engolimos isso sem perceber. Hoje essa situação de convivência deu estabilidade para o casamento e hoje está batendo aí, ó, na Câmara Federal e no Senado, e amanhã ou depois vai passar esse negócio. E nós vamos ver isso no Brasil virando lei, porque começou de forma sutil. O diabo sempre plantou de forma sutil. Tem algum professor aqui na plateia, aqui, quem que está me ouvindo aqui, que é professor da vida secular? Eu tenho certeza que quem é professor sabe o que eu estou falando, está careca de ouvir sobre esses negócios, a não ser que você já virou marxista, a não ser que você é apologista disso, né? Porque tem crente no meio que é apologista dessas coisas. Mas se você for um professor consciente, você sabe o que eu estou dizendo. É desse jeito e às vezes pior. A ideia é contemplar o ajuntamento de homem com mulher também. E eu vou parar nessa parte aqui, olha. Pode passar. Karl Marx vai dizer no seu livro A Origem da Família, Propriedade Privada do Estado. Ele diz o seguinte: a filosofia antropológica de Karl Marx ensinou que matrimônio é patrimônio. Ele dá a entender que o homem arroga para si como patrimônio a mulher e os filhos. Logo, o marido arroga para si a mulher e os filhos como patrimônio para... Aí ele diz assim, para desfazer esse construto social de formação religiosa patriarcal, para desfazer esse construto social, é preciso desconstruir a família, quebrando a autoridade paterna, tirando a autoridade do pai. Quem de vocês, pastores aqui, que um dia família, onde um grupo de adolescentes é que manda dentro de casa? Você chega, às vezes a televisão está ligada num programa indecente, tem 4, 5 adolescentes, 2, 3 adolescentes sentados, se o pai desligar a televisão, ele apanha na cara, porque quem manda é o adolescente. Ou seja, em outras palavras, os pais de família viraram os calça-frouxas dentro de casa, não tem mais autoridade para nada. Se ele agir como pai, o conselho tutelar vem em cima dele. O conselho tutelar tem muito a ver com o marxismo. Se ele querer pôr a posição de homem dentro de casa, a mulher, numa visão feminista, às vezes, bem crente, ela acaba levando para o outro lado. Ou seja, a ideia do matriarcalismo funcionou. E no Brasil isso é uma praga. Nós não temos que ter ideia de matriarcalismo, nós temos ideia de casais, homem e mulher, na direção de Deus, formando a família na direção de Deus. Aí a bênção de Deus vai jorrar sobre a igreja do Senhor. Amanhã nós vamos começar por aqui. Amor baseado em cantares. Aos casais que vão vir amanhã, eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou falar sobre 4 colunas basilares. As bases do amor na língua hebraica, do original em Cantares, que o primeiro amor tem a ver com relacionamento. É o Hayá, que tem a ver com relacionamento. O segundo pilar é o Ahavá, que tem a ver com amor sacrificial. Se não tiver esse amor, não funciona. Terceiro é o amor do lar, o chamado astóide, está no grego lá, né? O astóide, que é o amor do perímetro do lar. E o quarto é o chamado third, que é o amor físico, o amor sexual.
essas 4 chamas têm que permanecerem acesas. Tem casais queimando uma chama só. Tem casal que casou por causa da atração física, mas não queima as outras chamas. A chama do relacionamento, a chama do amor sacrificial. E é por isso que não permanece. Está provado que um casamento que casou só por atração física dura no máximo 5 anos. Mas os casamentos que estão embasados no amor de Cristo permanecem até que a morte separa. Todos me entenderam essa noite, irmãos? Amém? Me entenderam aqui, irmãos? Entenderam? Eu quero orar pelos casais para entregar o microfone. Já vou pedir perdão, já passei 10 minutos. Se eu não apanhar depois, mas amém. Vamos estar em pé e vamos orar. Posso orar, pastor? Eu quero que você ore pela sua esposa. Sua esposa, ore pelo seu esposo. Oh, gente, isso é sério. Às vezes a gente faz... Eu sempre começo falando para casais, e Deus tem me dado a oportunidade de falar para casais no Brasil inteiro. E às vezes plateia de 300, 400 casais. E eu sempre digo, é muito sério o momento. Por mais que a gente fale alguma coisa pesada na área sexual, é o momento de você refletir. Porque se existe uma concentração de demônio para destruir, está em cima dos casais. A única forma que o diabo acha para começar a destruir um menino, uma menina, um jovem, é pelo casal. Para olhar o filho dele, olha primeiro ele. Porque se ele romper essa base que dá sustentação ao filho, ele consegue derrubar o filho. Sempre o perigo começa no sacerdote. Se você tem falhado como sacerdote, pede perdão a Deus e começa a fazer direito. Começa a agir na direção de Deus. Porque uma família destruída é muito doloroso. Irmão, não tem nada mais terrível do que você ver um filho entrando para as drogas. Eu sou pastor há 30 anos. Sou pastor de Cajado, de pastorear a igreja. Há 30 anos. Numa igreja só estou há 21 anos. E eu vi muitos meninos e meninas se destruírem nas drogas. Os pais facilitarem eles saírem da igreja e entrar para as drogas. Não tem dor pior para um pai do que ver um filho nas drogas. Um filho entrando para o homossexualismo. Ou uma menina se prostituindo ainda na tenra idade. É muito triste isso. E se tem algum mal que começa na raiz, eu uso dizer para os casais, os problemas dos filhos começam na cama do casal. E não adianta nós acharmos ruim e achar que não é. Começa pelo mal casal. Quando nós arrumamos a nossa cama, o nosso quarto, Deus arruma a sala e a cozinha. Quando nós arrumamos o nosso quarto, Deus arruma a nossa casa e o nome do Senhor é glorificado no nosso lar. Receba isso em nome de Jesus. Isso em nome de Jesus. Não durma enquanto o diabo semeia joio na sua roça. Plante uma semente boa e deixa Deus fazer ela frutificar. Então leva a sério essa oração. Isso não é religioso, isso é sério, irmãos. Dê as mãos na crise, orem juntos. Porque você não tem só você para se acertar com uma esposa, você tem toda uma geração com você. Curva a sua cabeça. Ore sobre o seu cônjuge. Pai Celestial, uma vez mais eu recebo a incumbência de abençoar uma multidão de casais. Eu quero abençoá-los, meu Deus, porque eu acredito na tua bênção. Eu não estou aqui por um acaso, Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor está no comando e o Senhor me deu essa oportunidade e eu quero abençoar esses casais. Deus, põe a tua mão, afugenta todo o poder de Satanás que quer destruir as nossas famílias. Deus, dê graça para esse pai, para essa mãe, para esse esposo, para essa esposa. Ó Senhor, faça com que eles entendam, Senhor, a importância real de ser uma família feliz. Senhor, eu ministro sobre os filhos desses pais. Eu ministro sobre aqueles filhos que estão por vir, Senhor. Quem sabe tem alguém que ainda em processo embrionário, Senhor.
eu ministro sobre eles em nome de Jesus. Para a tua glória, eu oro. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com o fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustado, total em ti ligado, unido. Oh, uma família vivendo a verdade. A glória dos uma família vendo compromisso no grande amor de Cristo. Aleluia. Irmãos, nós precisamos um dos outros. Nós precisamos. Para mim, se o teu irmão é precioso, aproveite. Eu preciso de ti, querido irmão. Meus queridos irmãos, o que eu falei aqui essa noite está tudo inserido nesse livro aqui. Os desafios da igreja contemporânea. E um dos pontos mais agudo do livro é ideologia de gênero. Se os irmãos desejarem um livrozinho barato, R$15, estará ajudando o nosso ministério. Eu tenho um livro que está na 2ª edição, que está aí na CPD em todo o Brasil, é lançado pela AD Santos. Caminhos e Descaminhos na História da Liturgia Cristã. Se os irmãos desejarem, não vim aqui para isso, mas estou aqui também para servir os irmãos se for preciso. Meus irmãos, em pé mesmo, nós já vamos encerrar o nosso culto, mas eu gostaria de vender aqui o meu peixe, mais uma vez. Amanhã, a partir das 9 horas, haverá a maravilhosa e deliciosa escola dominical aqui, como sempre. Vai estar ministrando aqui sobre ética e política o pastor Kennedy Nunes, a partir das 9 horas. E os casais vão estar aqui no pavilhão, a partir das 9 horas também, com o pastor Gessé estudando a palavra do Senhor. Aqui o pessoal da sede da escola dominical vai continuar normal, mas os casais que quiserem participar, vamos estar ali no pavilhão a partir das 9 até o meio-dia. Então haverá bastante tempo para o pastor Gessé ministrar sobre as nossas vidas. E se você não vir, você está perdendo a oportunidade de aprender mais um pouco, meus irmãos. Sabe, quando a gente para de crescer, para de ser abençoado, é quando a gente acha que sabe de tudo, né? Quando você acha que sabe de tudo, você para de ser, né? Então vem amanhã aprender mais um pouco a partir das 9 horas. Você não precisa nem ir para casa, né? Nós vamos, depois do almoço, depois da palestra, nós vamos servir uma macarronada aqui, né? Tem 3 tipos de macarrão aqui amanhã, né? Alguém que é profissional craque de macarrão vai fazer para nós, né? Macarrão, vamos fazer macarrão para umas 200 pessoas, macarrão para bastante gente, tá? E você vai pagar preço de custo, vai ficar no máximo R$10 a macarronada, já com o refrigerante incluso, tá de graça, né, pastor? No máximo 10, pode ser que eu faça 8, depende do valor que der. Eu não estou nem lucrando o nosso grupo está precisando mas não estou nem querendo lucrar, eu estou querendo que você participe, que você lucre com a sua presença, aprendendo a palavra de Deus, amém? Então você que está enfrentando luta aí, está tendo algumas dificuldades, está com alguns medos, venha aprender a partir das 9 horas, né? Os jovens do grupo Ebenezer estão avisando que eles estão vendendo pastéis
na saída ali por R$5. Eles estão se preparando aí para o seu congresso também, e é por isso que eles fazem esses trabalhos. Você dá uma oferta e leva um pastel delicioso. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de passar a oportunidade ao pastor Wesley. Ele vai fazer o desfecho. E amanhã o Elias, que é o meu segundo, ele vai trabalhar mais. Hoje eu deixei ele quietinho, mas amanhã ele vai trabalhar ali no pavilhão conosco. Amanhã o culto será no pavilhão, normalmente, viu, meus irmãos? Glória a Deus. Valeu a pena, irmãos? Sempre valerá a pena, não é? Estar na casa de Deus e ouvindo uma palavra como essa. Deus abençoe o pastor Gessé. Deus abençoe o senhor, seu ministério. Amanhã, como já foi falado, ouviremos mais, não é? Irmãos, eu só quero dar um aviso, não é? Reforçar aqui a Escola Bíblica Dominical de amanhã. O nosso querido pastor Kennedy Nunes, deputado estadual, vai estar aqui ministrando, não é? E nós incentivamos a igreja a estar aqui também para aprender, não é, mais da palavra, ética cristã e política, não é? Eu estou pensando aqui diante de uma palavra tão maravilhosa como essa, né? Uma palestra tão linda, uma pena, né, que os irmãos não vieram. Mas eu quero incentivar você a mandar mensagem. Vamos usar a rede social, né, o WhatsApp, para chamar os casais para amanhã. Os que estão visitando aqui, volte amanhã pela manhã, à noite, e mande mensagem. Todo mundo tem grupo ou está num grupo no WhatsApp. Vamos lotar amanhã aqui a igreja, o pavilhão, não é? Claro que à noite a igreja marca presença, mas durante a manhã, para aprender com o pastor Gessé a instrumentalidade do ministério dele. Um outro aviso, a campanha do agasalho. Irmãos, está frio e a tendência, não é, a projeção aí é que vai esfriar mais ainda. Nós estamos com uma campanha do agasalho realizada pela Associação Paz no Vale. Se os irmãos puderem trazer, tragam um agasalho, traga um edredom, um cobertor, para aquecer alguém que precisa. Você estará abençoando e isso faz parte, não é, do cristianismo. Amém? Glória a Deus. Estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todo o seu povo, hoje e sempre. Amém. Se Deus é por nós, ninguém. Aleluia. Confraternize, cumprimente. Passe ali e abençoe os jovens comprando um pastel. Lá na frente tem os livros do pastor Gessé. Adquira. Abençoe o ministério dele. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, não consigo ir além do seu olhar, mas tudo que eu consigo imaginar, vários desafios dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso ao Deus adorar. Sua alma é um bem que ainda envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus. Existe